E Brasília anuncia um acordo que pode render mais de 10 bilhões de reais em ativos ligados ao Master. Continuamos em Brasília, agora a reportagem é de Beatriz Souza. O Banco de Brasília anunciou a criação de um fundo destinado à transferência de ativos adquiridos do Banco Master. A iniciativa foi comunicada por meio de avisos aos acionistas, clientes e ao mercado financeiro, como parte de um esforço para reorganizar o balanço após a crise envolvendo a instituição. De acordo com um documento assinado com a gestora de fundos Quadra Capital, a operação tem como objetivo fortalecer a estrutura do banco, ajustando sua carteira, patrimônio e liquidez. A transação foi classificada como uma etapa relevante no processo de readequação da companhia, com a expectativa de efeitos positivos na gestão de ativos e na racionalização patrimonial. O Banco de Brasília adquiriu títulos considerados fraudulentos do Banco Master, ligado a Daniel Vorcaro, o que gerou um rombo estimado em 12 bilhões nos cofres do BRB. A operação prevê a transferência desses ativos para um fundo de investimentos com valor de referência de 15 bilhões, estruturado em 2 etapas. A primeira parcela, à vista, deve ficar em 3 a 4 bilhões. O valor remanescente, estimado em 11 e 12 bilhões, será convertido em cotas de um fundo de investimentos a ser estruturado para a gestão e monetização desses ativos. Na prática, o fundo compra esses ativos do BRB, assumindo o risco sobre eles. Em contrapartida, o banco recebe parte do valor imediatamente e outra parcela vinculada ao desempenho desses papéis ao longo do tempo. A governadora do Distrito Federal, Celina Leão, se disse otimista e que a recuperação de recursos é primordial para o banco. Ele traz aquilo que eu acho que a população sempre quis, que é a recuperação de recursos que estavam aí sendo perdidos aí nessa movimentação financeira. Recuperar esses ativos para o BRB, eu acho que é uma questão até institucional, acho que é uma questão de um clamor mesmo da população. Então, nesse primeiro momento, nós já estamos tendo 4 bilhões à vista nesse fundo imobiliário, esse fundo que foi criado, e 11 bilhões em ações subsidiárias, ou seja, a partir do momento que esses fundos forem sendo recuperados, esse recurso volta novamente ao BRB. O BRB está há 9 meses sem publicar demonstrações financeiras e, desde 31 de março, paga multa diária de 30 mil pelo atraso na divulgação do balanço de 2025. Em meio à crise, sem encontrar compradores para os ativos herdados do Banco Master, a instituição chegou a se desfazer até de carteiras de créditos consideradas saudáveis, o que levantou preocupações sobre sua sustentabilidade no longo prazo. Apesar de já ter sido aprovada pelo Conselho de Administração do BRB, a operação ainda depende da avaliação técnica e autorização regulatória do Banco Central. Ô Vilela, eu lembro que bem antes de explodir o caso Master, a Jovem Pan já informava sobre essa relação do BRB com o Master. E a minha dúvida é a seguinte: por que esse banco sobreviveu há tantos anos? Por exemplo, o Banespa foi liquidado aqui em São Paulo nos anos 80, anos 2000, porque chegou a se discutir que não era viável o Estado ter um banco como esse. O caso da Caixa, bancos federais, aí é uma outra questão. Mas por que esse banco chegou a esse estado, a esse momento, e o que pode efetivamente acontecer? Pois é, Thiago, nós tivemos alguns bancos que acabaram sobrevivendo a essas privatizações que aconteceram no Brasil nos anos 90, nos anos 2000, e que acabaram fazendo com que inúmeras instituições, como o Banespa, por exemplo, fossem vendidos, no caso, fossem transferidos para o governo federal, depois fossem negociados, enfim. Agora, no que se relaciona ao BRB e a essas outras instituições estaduais, fica sempre a dúvida com relação ao uso político. E num momento como esse agora, que vem à tona todos esses escândalos, fica evidenciado a falta de um compliance efetivo no banco, a falta de uma transparência comercial, uma transparência muito clara, tal como se vê na iniciativa privada de uma forma geral, no que se relaciona ao BRB. E é por isso que determinados fatos, como esse que está sendo anunciado agora, da venda de 15 bilhões em ativos do Banco Master, são vistos como reservas.
Quer dizer, todo mundo quer aguardar realmente para ver de que forma isso vai se consolidar. Até porque a informação que se tem é que as aquisições por parte do BRB envolvendo o Banco Master são de recursos podres, de recursos que não teriam lastro. Então, de que forma será comercializado esse montante com terceiros? Infelizmente, diante de tudo o que já veio à tona e que está por vir ainda à tona, é que a sociedade acaba ficando melindrada com relação a tudo que se relaciona ao uso político e criminoso de instituições bancárias, especialmente instituições públicas.